Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Homeschooling Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o conceito de homeschooling, explicando o que é o homeschooling e como o homeschooling se diferencia do ensino tradicional numa escola, tá? Então, como o próprio nome diz, homeschooling é ensinar em casa. Aqui no Brasil, muita gente gosta de chamar também de educação domiciliar. E aqui a gente já pode ver uma grande diferença em relação ao modelo tradicional de escola. Por quê? Porque no modelo de escola tradicional, a criança ela vai até um local específico, que é a escola ou o colégio, e é lá que ela vai aprender as matérias básicas para a sua formação. No homeschooling, a criança ela vai aprender as matérias em casa. Ela vai ser educada pelos pais, né, ou pelo pai ou pela mãe, pelos dois juntos, ou ainda por um professor particular. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre essas diferenças entre o pai dar a aula, né, os pais darem a aula ou um outro professor. Mas em relação ao conceito de homeschooling, é importante entender que a maneira como o ensino é dado, ou seja, o cronograma onde o aluno vai aprender a ordem das matérias, já pode ser diferente da escola. Por quê? Porque o aluno, o pai, como ele está dando a aula, ele decidiu como vai ser o aprendizado do filho, ele pode decidir que o filho, por exemplo, está demonstrando um gosto maior por certa matéria, ele pode começar acelerando um pouco mais o conteúdo daquela matéria em relação a outra, ele pode motivar o filho a aprender determinados assuntos a partir de gostos que o próprio filho tem. Então, por exemplo, se o filho tem um gosto muito grande por super-heróis, o pai pode fazer problemas de matemática envolvendo super-heróis, com coisas do tipo 20 heróis se reuniram secretamente na Lua para fazer uma reunião. Só que desses 20 heróis, 5 eram bandidos disfarçados. Então, quantos heróis de verdade havia? Então, esse tipo de pergunta envolvendo diferentes matérias, a gente pode trabalhar o assunto a partir daquilo que o aluno, né, a criança ou adolescente tem interesse, a partir daquilo começar a trabalhar as matérias essenciais. Então essa é uma vantagem que o homeschooling tem, mas é claro que nessa autonomia que os pais têm na definição do conteúdo, do cronograma de conteúdo que o filho vai aprender, é muito importante que os pais sejam responsáveis a ponto de não negligenciarem nenhum assunto que seja relevante para o futuro da criança, porque eventualmente essa criança um dia vai fazer o vestibular, ou vai prestar um concurso, ou vai ter algum conhecimento que vai ser exigido para entrar no mercado de trabalho, e é importante não negligenciar nenhum conteúdo nesse processo. Então sim, existe uma certa autonomia que os pais podem dar na maneira como eles conduzem o aprendizado da criança, mas essa autonomia tem que ser feita com muita responsabilidade, é claro. Eu comentei no início desse vídeo que o homeschooling ele pode ser ministrado pelos próprios pais, né, dos filhos, ou ainda por um professor particular, ou professores, né? Então qual é a diferença desses dois casos? Na maior parte dos casos, hoje pelo menos, né, no Brasil, os pais dão aulas para os filhos e alguns podem pensar, poxa, mas como é que vai ser possível conseguir tempo para dar aula para os filhos, dado que o pai já tem que trabalhar fora, tem que conciliar outras atividades, como é possível conciliar todo o tempo ainda de dedicação de aprendizado para a criança? Na prática, uma coisa que ajuda bastante é que o homeschooling ele tende a ser muito mais eficiente do que a escola. Então a criança na escola ela acaba ficando um turno inteiro lá, ou às vezes até 2 turnos na escola, mas é possível passar o conteúdo todo que a criança estaria naquele turno inteiro na escola, é possível passar para a criança todo aquele conteúdo em uma única hora, ou às vezes 2 horas. Dependendo também do ritmo, claro, né, da criança. Por quê? Porque na aula tem vários elementos de distração, é uma quantidade muito maior de alunos. Então, quando tu está com a criança estudando de forma mais focada e mais centrada, e principalmente se a criança está interessada no assunto, e o homeschooling ele tem esse objetivo de atrair o gosto e a atenção da criança, é muito mais eficiente, ela consegue aprender muito mais em muito menos tempo. Então, com isso, os pais conseguem gerenciar isso de uma forma mais fácil, porque não é preciso tanto tempo assim dedicado, se o trabalho for bem feito, é claro. E uma forma de trabalhar essa questão do tempo é pensando na possibilidade de algumas matérias específicas, alguns assuntos, os pais contratarem algum professor particular de homeschooling para tratar aquela matéria específica com o aluno, por exemplo, né? Então, os pais têm algum tempo que eles conseguem dedicar para o ensino, mas se eles sentem que está faltando tempo para dar o acompanhamento necessário, eles decidem que algumas matérias, alguns assuntos vão ser trabalhados por algum professor particular. Então, essa é uma outra forma também de trabalhar o homeschooling. Na prática, uma coisa legal do homeschooling é que ele pode ser feito em qualquer momento do dia e o ensino da criança em geral ele pode ser incorporado a outras atividades. Então imagina que os pais estão no carro dirigindo, indo para algum lugar e está tocando uma música no rádio, né? E essa música é uma música do Beethoven, por exemplo.
Aí a criança pergunta, fica curiosa, nossa, que música é essa? Eu nunca ouvi nada parecido antes. Aí o pai explica, essa música é de um compositor bastante antigo, o nome dele é Beethoven. Ele viveu em outra época, uma época onde as coisas eram bem diferentes. Aí o filho pergunta, nossa, mas diferente como? Aí o pai pode aproveitar esse momento para iniciar uma aula de história, por exemplo, explicando como era a vida naquela época, quais acontecimentos históricos teve naquela época. Ele pode inclusive dizer para o filho, filho, vamos estudar juntos em casa sobre isso, vamos pegar alguns livros, vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto em casa. E aqui a gente pode entender que os pais eles não precisam ser expert em todos os assuntos para poder dar aula para os filhos. Os pais, eles vão, claro, ter o seu desafio de estudar as matérias para poder passar elas de uma forma didática para os filhos, mas os pais eles podem estudar também junto com os filhos alguns assuntos. Eles podem praticar esse hábito de estudar junto, de aprender junto com os filhos. Isso ajuda inclusive a criança ou adolescente a adquirir o hábito da pesquisa, o desafio de ir atrás do conhecimento. Os pais eles podem trabalhar com isso. Olha só, esse assunto aqui, eu quero que tu tente entender primeiro por conta própria, tenta buscar as informações e depois nós vamos ver juntos, ver se tu conseguiu entender o que faltou, qual foi a dificuldade que tu teve em procurar o material. Então isso é bacana também de formar esse hábito de pesquisa, do filho saber correr atrás da informação também e não ficar só dependendo de uma informação pronta, né? Então esse é um ponto bastante interessante também de mescla do homeschooling junto com a vida prática, de unir tudo que é prático da vida à educação da criança, de forma que ela possa enxergar que os conteúdos eles não estão dispersos, cada um numa caixinha, mas os conteúdos estão interligados e aquilo que ela aprende de fato num livro ou num exercício, aquilo é útil para a vida real de alguma forma, aquilo se aplica. Sobre as críticas que o homeschooling recebe, muita gente costuma ficar em dúvida, né, e com medo inclusive a respeito da sociabilização que a criança vai ter. Então, porque afinal ela vai ser ensinada em casa e na maior parte das vezes o homeschooling é feito de forma particular, né, com uma criança ou com os filhos juntos. E algumas vezes também o homeschooling pode ser feito com um grupo de alunos, de repente pessoas que moram perto, na mesma casa, ou tem algum convívio, né? Tu pode fazer um grupo de homeschooling pequeno, mas em geral são poucas crianças, diferentemente da escola, onde há uma quantidade maior de alunos. Então nesse ponto fica aquela dúvida sobre a socialização. Poxa, as pessoas elas vão, as crianças, né, no caso, elas não vão ter amigos, elas vão crescer sozinhas. Só que a verdade é que a escola não é a única forma da criança viver amizades. Existem muitas formas da criança criar relacionamentos além da escola. Por exemplo, a criança ela pode ter amigos no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, num grupo da igreja, fazendo aulas de dança, aulas de música. Enfim, existem inúmeras formas de uma criança interagir com outras crianças além da escola. Então, às vezes a gente tende a pensar só naquela caixinha de que a única forma, o único universo que a criança vai viver é a escola, mas na verdade a criança ela pode viver em vários ambientes diferentes que contenham outras crianças, de forma que ela possa fazer amizades, trocar ideias, informações e desenvolver toda essa questão social. Inclusive, uma coisa bastante interessante é que como os pais já estão economizando bastante dinheiro fazendo homeschooling, pensando aqui num pai que ia matricular o seu filho numa escola particular, por exemplo, tá? Em relação ao homeschooling, esse pai vai economizar muito dinheiro, não só na matrícula da criança, que costuma ser bastante alta, bastante elevada, como também no transporte, às vezes de uniforme, coisas do gênero. Então o pai ele já vai ter uma vantagem econômica nesse sentido, que ele pode investir daqui a pouco num curso específico, de matricular a criança num cursinho de informática, onde ela vai conviver com outras crianças ali naquele cursinho de informática, ou numa escola de idiomas. Então existem várias formas e alternativas para a criança sociabilizar e ao mesmo tempo aprender coisas novas com pessoas diferentes. E por outro lado, quem critica o homeschooling também tem que ficar ciente das críticas que o modelo tradicional de escola possui, porque o modelo de escola ele também não é perfeito e muitas vezes os pais acabam tendo problemas porque os seus filhos às vezes tem más influências no colégio, acabam mudando a forma como o filho se comporta, né? Tem um comportamento diferente, ou ele acaba aprendendo algumas coisas, palavras, ou algumas coisas que os pais não gostariam que os filhos estivessem aprendendo, eles acabam sendo ensinados por outros alunos, ou imitando outros alunos,
que os pais consideram que são más companhias, ou às vezes a criança ela sofre algum bullying na escola, né, ou é rejeitada, ou às vezes até o professor pode eventualmente ser injusto em alguma questão com relação ao aluno, porque alunos têm diferentes ritmos de aprendizado, então é difícil para um professor também conseguir gerenciar o aprendizado de uma turma de muitos alunos ao mesmo tempo. É muito mais fácil de fazer isso quando está trabalhando com uma quantidade menor de alunos. Então, de uma maneira geral, o homeschooling ele tende a ser muito mais eficiente nesse sentido, e essa é uma vantagem para os pais que decidem fazer o homeschooling, é que se o filho, por um lado, por exemplo, tem alguma dificuldade, que ele está indo devagar na escola por alguma matéria, ele pode dar um foco maior naquilo e ir no ritmo adequado que o filho requer, potencializando e dando um suporte para o filho que ele não teria na escola, um apoio, né, maior para ele conseguir superar aquele obstáculo. E para filhos que são um pouco mais rápidos e um pouco mais aprendem com uma facilidade maior, os pais também podem colocar um ritmo mais acelerado de aprendizado, de maneira que o filho consiga voar na frente, aprender vários assuntos mais avançados, porque o filho consegue, ele tem uma facilidade de raciocínio, então ele não precisa ficar preso e limitado a um cronograma estabelecido pela escola, onde todos os alunos vão seguir aquilo, que acabaria estimulando ele, porque ele já entendeu, já aprendeu, e ele vai ficar seguindo um ritmo mais lento, sendo que ele poderia estar muito mais rápido na frente. Então, essa forma, o ritmo de cada aluno, ele pode ser trabalhado à parte, né, em casa com muito mais cuidado. Claro que existem ainda outras questões relacionadas ao homeschooling, principalmente na parte legal, em termos de legislação, que é importante o pai estar ciente do qual é a sua responsabilidade, mas isso é tudo assuntos para próximos vídeos. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, se inscreva no canal e não deixe de conhecer também o nosso site homeschoolingbrasil.info. O link está aqui na descrição do vídeo, é o nosso site onde a gente disponibiliza lá alguns materiais didáticos para auxiliar os pais nessa parte de passar o conteúdo para os filhos. Tá? A gente preparou um material organizado, onde o pai consegue entender ali a visão macro de tudo que o filho precisa saber, dos conhecimentos essenciais. Então não deixe de visitar lá o nosso site, se inscrever no canal e acompanhar os próximos vídeos. A gente se vê em breve. Até mais!